pelo menos 21 cidades de 8 estados brasileiros, juízes decretaram o toque de recolher para jovens menores de 18 anos. Eles estão proibidos de ficar nas ruas ou de frequentar bares sozinhos depois das 22 ou das 23 horas. Em todos os casos, a intenção dos juízes é reduzir a violência entre jovens. E já há balanços parciais afirmando que este objetivo está sendo atingido. Mas o toque de recolher não afronta o direito de ir e vir dos jovens? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Um mês após entrar em vigor em Patos de Minas, cidade do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, a portaria que restringiu a circulação de menores de 18 anos entre as 11 da noite e as 6 horas da manhã teria reduzido em até 40% o índice de crimes envolvendo adolescentes. Outras cidades que adotaram medidas semelhantes também têm divulgado dados otimistas a respeito. Mas esse toque de recolher para os jovens não é uma unanimidade e já há muitas vozes questionando sua validade e sua legalidade. Nós entramos nesse debate no programa de hoje. Nossos convidados são o promotor Celso Pena, da Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o juiz Joamar Gomes Vieira Nunes, da Vara de Execuções Criminais da Infância e da Juventude de Patos de Minas, autor da portaria que restringiu a circulação dos jovens naquela cidade. Doutor Joamar, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor está na magistratura já há quanto tempo, doutor Joamar? Eu que agradeço o convite, é uma honra muito grande poder estar participando desse programa. Eu estou na magistratura desde 30 de abril de 1992. E em Patos de Minas? Em Patos de Minas nós estamos há 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Doutor Celso, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é promotor há quanto tempo, doutor Celso? Desde 1995. E tem atuado na Vara de Infância e Juventude há bastante tempo? Há 6 anos. Há 6 anos, né? Doutor Joamar, eu queria começar perguntando para o senhor, quais são os fundamentos legais e conceituais da sua portaria? Inicialmente nós gostaríamos de dizer que essa portaria, ela não é esse toque de recolher que foi adotado em algumas cidades do estado de São Paulo. Essa portaria, ela visa o que nós chamamos de toque de acolher, visando a proteção integral da criança e do adolescente. Porque nós vislumbramos na nossa comarca, uma situação local, um aumento muito grande da criminalidade infanto-juvenil. E a partir do momento que nós verificamos esse aumento da criminalidade de uma forma assim, até alarmante, nós procuramos identificar as causas, o porquê, o que estava acontecendo na nossa comarca. E nós saímos às ruas, nós fomos ouvir os pais, nós fomos ouvir os adolescentes, as professoras, as diretoras de escolas, a Polícia Civil e Polícia Militar e a sociedade de um modo geral. Aí nós verificamos que o que estava acontecendo era um abandono da criança ou do adolescente. Abandono no sentido amplo da palavra, porque a família sozinha não estava conseguindo mais aquela proteção da criança. O Estado não tinha mecanismo para essa proteção. E a sociedade estava entendendo que o problema envolvendo a criança e adolescente era um problema que não tinha solução. Então, a partir desse momento que nós analisamos, nós reunimos com vários segmentos da sociedade, aí que nasceu essa portaria. Então, essa portaria, ela não é um ato unilateral. E nós objetivamos com essa portaria foi efetivar o que está no artigo 227 da Constituição Federal, que a proteção integral é um dever do Estado, da família e da sociedade. Então, nós buscamos integrar família, Estado e sociedade na proteção integral da criança e do adolescente. O fundamento jurídico é a Constituição Federal, e o Estatuto da Criança e do Adolescente? A portaria, não existe nada que está fora do Estatuto e da Constituição Federal. Tudo que está escrito na portaria, tudo que está lá é com fundamento no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem havido questionamentos e ao longo do programa nós vamos conversar mais sobre isso com o senhor. Doutor Celso, o Ministério Público acha que esse tipo de portaria, ou essa portaria específica, esse tipo de proibição, tem base legal? Bom, a portaria específica eu não conheço, então eu não posso me manifestar sobre ela. Agora, pelo que eu tenho ouvido falar na imprensa sobre toque de recolher,
A minha opinião é a seguinte, eu acho que o adolescente, a criança e o adolescente, principalmente o adolescente, ele não pode ser proibido, como regra geral, né, já que não existe lei dizendo isso, ser proibido de andar na rua. É um direito que ele tem, está no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, isso não quer dizer que o Estado, né, aí não necessariamente o Poder Judiciário, a polícia só, tem que deixar, por exemplo, a criança ou adolescente em situação de risco na rua. Não é? Isso é uma outra questão. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos, junto com a Prefeitura, já executamos, junto com a Prefeitura, um programa para retirada de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil nas ruas de Belo Horizonte. Eu não sei se o senhor lembra, mas a população talvez esqueça com mais facilidade, mas há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, em Belo Horizonte, todos os sinais havia criança e adolescente pedindo esmola, dinheiro, etc. e tal. Nós fizemos, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, um programa para abordar essas famílias, fazer um levantamento dessas famílias, inclusive de manhã, de tarde, de noite, e a partir daí chamar essas famílias, advertir os pais e as mães e colocar essas famílias em programas sociais. Então hoje em Belo Horizonte, né, o que se vê de menino trabalhando, pedindo esmola, trabalhando na rua, são normalmente crianças e adolescentes de outras cidades da região metropolitana. Mas diminuiu muito por quê? Porque foi feito um trabalho social junto com o município, contínuo, né, que permitiu que essas famílias, que essas crianças fossem incluídas num programa social. É uma outra forma de atuação do Estado. Exatamente. Né? O senhor falou em Belo Horizonte, e para alimentar o debate, nós fomos ouvir também o coordenador dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte, GG Angelino, que faz uma análise sobre esse assunto. Acompanhe a entrevista dele. Nós temos 2 focos. O foco da lei, que deve ser cumprida, né? Toda lei tem que ser cumprida, e nós temos o foco do momento, né? E esse momento, ele é muito amplo, não é verdade? Então, do lado jurídico, realmente, esse toque de recolher, o toque de acolher, ou seja lá que toque for, ele realmente fere alguns princípios legais. Mas acontece o seguinte, vamos olhar do outro lado. Como conselheiro tutelar e que vivencia diariamente problemas e mais problemas de toda a ordem possível. As próprias famílias que vêm aqui, elas nos pedem para que a gente ajude a criar algumas normas ou algumas ações que sejam postas em prática para que as crianças crianças e adolescentes, comecem a ter algumas determinações. Então, isso aí é o lado mais amplo, né? Então, sob o aspecto legal, como eu disse, é complicado. E do lado de momento, é uma realidade. Doutor Jomar, o GG coloca as 2 questões que o senhor colocou também, mas ele foi enfático na questão que ele tem consciência de que seria ilegal. O senhor não tem tanta certeza? Eu tenho a convicção de que não é ilegal, porque a própria Constituição, nesse artigo 227, ele traz lá o princípio da proteção integral. E o princípio da proteção integral, ele é amplo. Dentro desse princípio da proteção integral, nós temos o direito à liberdade, o direito à vida, o direito à saúde, o direito ao lazer. E nós temos, então, aí, nessa situação, são 2 princípios constitucionais que estariam aparentemente em conflito. E quando nós temos esses princípios constitucionais aparentemente em conflito, nós temos que buscar a coexistência, que eles venham coexistir. E nós vamos ver dentro do momento, como ele está falando, no caso concreto, que é na nossa realidade lá de Patos de Minas, sopesar, verificar qual princípio constitucional nesse momento tem maior relevância. Fala-se do direito de ir e vir, mas não conhece a portaria. Nós não estamos proibindo o adolescente de circular. Nós estamos querendo que o adolescente, ele traga a família, tenha alguém, ou seja, essa corresponsabilidade. Então, essa portaria nossa, que nós em momento algum denominamos de toque, foi mais a mídia que veio chamar de toque de recolher, e nós falamos, então, toque de acolher, que nós estamos buscando é acolher, é proteger a criança e adolescente. Então, até às 23 horas, nós não temos restrição nenhuma. Após as 23 horas,
ou ele vai estar acompanhado de alguém da família ou autorizado. Perfeito. Somente isso. Tá perfeito, Jamal. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.